Ao meio-dia, ó Rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E ao meio-dia, ó Rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 13. São Paulo estava falando ao Festo e ao rei Agripa, se defendendo dos ataques dos religiosos que o queriam matar. Neste versículo 20, nós encontramos uma dose muito abençoada de Deus para nós. Uma dose de bênçãos. O caminho que Paulo estava nele era um caminho de perseguição, perseguindo a Cristo. E naquele caminho veio uma luz do céu que ascendia, quer dizer, ia além do esplendor do sol. Uma luz mais forte do que a do sol. Você olha no sol quando ele está bem limpo, bem claro, quando não há nuvens. Você suporta. Mas aquela luz era mais ainda do que esta do sol, do que o esplendor do sol. E o importante é que a claridade o envolveu, e não somente a ele, mas a todos que iam com ele naquele caminho. Eu pergunto nesse instante, sabendo que esta luz é Cristo, é o Evangelho, esta luz teria envolvido a todos os meus ouvintes? Eu creio que sim. O Evangelho tem envolvido, tem penetrado, tem sido derramado. Como o sol se reflete em toda a terra, assim tem sido o Evangelho. Mas eu pergunto, aqueles que foram com Paulo, será que ficaram envolvidos por aquela luz durante o resto de suas vidas? Ou teria sido somente Paulo que depois, ao invés de ser um perseguidor, se transformou em um perseguido? Teria sido somente Paulo que ficou cego para tudo que ele tinha, tudo que ele via naquele instante, e depois abriu os seus olhos para enxergar o mundo por um prisma diferente, para enxergar aquele povinho que ele enxergava antes por um prisma diferente? Teria sido somente ele? Amados, nós vamos chegando a um ponto que nós temos de ter a mesma convicção de Paulo. O rei Agripa disse: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Paulo não queria fazer de Agripa um batista, um presbiteriano, um assembleiano, e um metodista ou luterano, ou qualquer um outro denominacional. Mas Agripa disse: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Eu quero me prender na resposta de Paulo. E disse Paulo: provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornem tais qual eu sou, exceto estas cadeias.
Esta convicção está agora reinando no meu coração. Quando li estas Escrituras, tive a minha alma presa neste assunto. Grifei estas Escrituras e achei que os meus ouvintes deveriam ouvi-las nesse instante. Mas também todos quantos hoje me estão ouvindo se tornassem tais qual eu sou. Oh, que convicção tremenda do apóstolo São Paulo! E se eu não posso vos falar assim, é melhor que eu pare de pregar. É melhor que eu deixe o ministério e procure ser igual a alguém que tenha esta convicção. Foi ali que Paulo chegou e disse: sede meus imitadores como sou de Cristo. Se você não tem esta convicção, minha irmã, para com seus filhos, eles terão que receber ideias de terceiros. Eles terão de copiar modelos lá de fora, quer sejam bons ou maus. Se você não for o convicto de sua casa, meu irmão, como chefe, como cabeça do seu lar, naturalmente a sua família terá que viver sob influência, sob a direção de outras pessoas, de vizinhos, de parentes, de amigos, de professores, de professoras. A nossa família tem que viver sob a nossa influência. E se nós estamos vivendo sob a influência de Cristo, sob a influência dos apóstolos, isto é, se nós temos a vida de Cristo em nós, então o que acontece? Eles, por sua vez, terão que ser como nós. Mas também todos quantos hoje me estão ouvindo se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias, exceto esses credos, exceto esses dogmas que prendem as pessoas e não deixam que elas sejam como um apóstolo, que não deixam que elas sejam como os apóstolos, como a igreja primitiva, e não deixa que elas tenham a fé para o arrebatamento. Agora chegamos a um ponto ótimo para prosseguirmos, pensando na estatura de um homem perfeito. A luz que envolveu a Paulo envolveu também aqueles que iam com ele, mas logo ele desejava que todos se tornassem tais qual ele era, exceto aquelas prisões. As prisões não tem jeito. As coisas que os homens criaram não tem jeito. Se você for esperar por elas, você nunca terá fé para o arrebatamento. Você nunca crerá na mensagem. Você nunca viverá a mensagem. Então aqui agora está exposto um alicerce, uma base sobre a qual nós podemos construir a nossa casa, que é a casa de Deus, o templo de Deus, no qual o Espírito Santo habita. Sabendo, antes de tudo, Ele quer morar em você e quer que você seja semelhante a Ele. Ele quer que você reflita o seu ser, reflita o seu caráter. A luz que apareceu a Paulo no caminho de Damasco agora refletia através de Paulo. Estava refletindo ao mundo através de Paulo. Estava refletindo ao mundo através da igreja. Então, quando nós temos esta fé na palavra, fé igualmente preciosa dos apóstolos, quando nós somos envolvidos pela mesma luz que envolveu os apóstolos, quando nós somos envolvidos por aquela mesma luz, mas não simplesmente isso, quando nós ouvimos aquela mesma voz. Então, quando coincide, quando combina, quando concorda de sermos envolvidos na mesma luz, na mesma revelação, na mesma mensagem, mas ouvirmos a mesma voz e obedecermos esta voz,
então começamos a refletir as obras de Cristo, porque Ele disse: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e maiores que estas, porque eu vou para o Pai. São João 14:12. Aí agora então, estamos começando a refletir as obras de Cristo. Mas somos muitos, muitos mesmo, os que procuramos fazer as obras de Cristo antes que o reflexo de Cristo se encontre em nós. Diz o profeta: nós queremos fazer as obras de Cristo, mas antes da luz, antes do reflexo de Cristo se encontrar em nós, aí está o mal. É justamente aí onde está o mal. Queremos fazer uma obra para Deus, queremos converter aos outros quando nós mesmos não somos convertidos. Aborrecemos aos ídolos enquanto estamos cometendo sacrilégio, aceitando o mundanismo, sem coragem de pregarmos contra o mundanismo que envolve. Não é aquela luz, é as trevas que estão envolvendo a humanidade. E a luz é para aparecer no caminho da mulher. Esta luz é você, para aparecer no caminho de seus filhos dentro de casa. Um dia eles dirão: eu vi uma luz. Eu vi uma luz em minha mãe. Eu vi uma luz em meu pai. Eu vi uma luz no púlpito. Oh, quanta gente fala língua. Oh, quanta gente chora e se emociona por ver uns pombinhos brancos no púlpito, como já viram demais sobre o meu púlpito. Anjo e luz e tudo mais. Oh, isso é bom, irmãos, mas nada disso resolve. A luz que tem que ser vista no púlpito é a fé genuína na palavra do dia. É o combate ao pecado. É o combate às obras infrutuosas das trevas. Não adianta nada eu ver coisas sobrenaturais. Não adianta nada eu ver anjinhos, ver fogo na plataforma, ver milagres na plataforma e dali não sair uma luz, porque a luz é que combate as trevas. E que luz é esta? É a sã doutrina, é combatendo o pecado até as suas raízes. Mas aí onde está o mal? Nós procuramos fazer as obras de Cristo antes que o reflexo de Cristo se encontre em nós, diz o profeta. Encontramos essas coisas sucedendo. Você que está me ouvindo sabe perfeitamente, e eu também sei. Vemos aqueles que tropeçam pelo caminho, e encontramos o resto dos pregadores e cristãos ao lado do caminho, aceitando tudo, se põem ao lado do caminho. Isso é porque não entraram corretamente ao assunto. E é para isso que nós estamos aqui. E nesse instante eu digo: prover a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias, exceto esses corações duros, preenchidos, cheios, lotados de credos, de maneiras de crer, contrárias às Escrituras, advogando o pecado. Mas se tem que haver uma luz, pense nisso. Nós temos que pregar mostrando as coisas reais mesmo. Chega num quarto escuro e liga a sua luz. Aperte o botão na parede. O que acontece? As trevas foram embora. A luz acendeu. A luz é para combater as trevas. É por isso que está escrito que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Eles amam mais uma doutrina, eles amam mais as suas cadeias, os seus dogmas, os seus credos, os seus ismos, porque os seus ismos não mostram os seus pecados, porque os seus ismos não mostram de maneira alguma as impurezas. Mas a luz, que é a mensagem do profeta, é o alarido de Deus.
Esta é aborrecida pelos homens, porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais uma doutrina fácil. As mulheres amaram mais aquela doutrina que lhes dá liberdade para tudo, menos para serem santas, menos para serem de oração, menos para se vestirem de acordo com as santas. Dá liberdade para tudo, mas menos para crer no Evangelho completo. Você pode entrar de qualquer maneira que você pense, mas se você der um glória a Deus ali, você será excluída. Se você se portar como uma santa, você será excluída. Você pode viver de qualquer maneira. Você pode dançar hoje e estar amanhã na igreja. Você pode estar ali naquele clube daqui a pouco e agora está aí dirigindo uma escola dominical. Você pode ser cobiçado aí dentro da igreja e lá fora por causa de suas vestes e amanhã continuar do mesmo jeito que está. Mas se você disser, eu quero o batismo em nome de Jesus Cristo, eu quero ser como as santas mulheres, como esta Bíblia que eu carrego nas minhas mãos tem me ensinado, então logo alguém lhe dirá, ficou fanática? Está ouvindo aquele programa? Está lendo aquelas literaturas? Creu naquele falso profeta? Logo eles souberam que eles haviam andado com Jesus. Mas é isto mesmo? Diga a qualidade de coisa que você está ouvindo, que você está lendo, com quem você está andando, que eu direi a qualidade de espírito que está em você. Logo nós vamos sabendo com quem estamos andando. Logo nós vamos sabendo quem que está em nós. Amados, aqui está a fé, para então nós saltarmos para a virtude. Esta é a fé igualmente preciosa dos apóstolos. Aceite essa fé. Sejam renascidos. Ter fé e ser renascidos é o batismo do Espírito Santo. Agora vamos acrescentar a esta fé a virtude. Nós vamos aprender o que é virtude. Coloque uma fé genuína agora no seu coração. Exceto as cadeias. As cadeias não tem jeito. As cadeias não há meio para elas. Mas oxalá que você dê lugar a esta fé agora. Diga no seu coração, Deus, eu creio que o Senhor nos enviou um profeta para nos falar estas verdades. Diga no seu coração, eu creio, Senhor, na tua palavra e que eu devo viver regida, dirigida pela tua palavra. Eu devo ser envolvida pela mesma luz que envolveu a Paulo e ouvir a mesma voz que ele ouviu e receber o mesmo batismo que ele recebeu, conforme Atos dos Apóstolos 22, versículo 16. Eu devo me levantar, me batizar invocando o nome do Senhor. Senhor, eu quero esta oportunidade de começar tudo de novo. Se o Senhor me dá essa oportunidade, ó Pai, eu agradeço de coração. Então, ó Deus, eu aceito o meu batismo e começo daqui a ser uma nova criatura, crendo no dom do Espírito Santo, crendo em todas as promessas do Senhor, tendo esta fé que me leva à obediência total à tua palavra, a obediência ao que está escrito, obediência àquilo que está escrito para a mulher, obediência àquilo que está escrito para o homem. Ó Deus, agora sim eu tenho uma fé sobre a qual eu posso acrescentar virtude. Agora sim, ó Deus, eu tenho uma base na qual o Senhor pode me dar o resto do material para ser construída esta casa, este edifício sobre o qual descerá a pedra de coroa, que é Cristo, e me arrebatará para as bodas do Cordeiro. Sim, Senhor, agora eu tenho uma fé verdadeira. As cadeias foram rompidas, o anjo abriu as portas da cadeia, destrancou as prisões, as correntes caíram por terra, a luz entrou, os portões foram abertos,
E agora, Senhor, eu me encontro livre, livre. Salte, bate asa, respire profundo. Veja, você está respirando Deus. Respire profundo, você está respirando o Espírito Santo. Esse é oxigênio puro. Depois de você crer na mensagem pura, é Deus entrando em você, é um novo ar nos seus pulmões, é uma nova vida no seu coração, na sua alma, no seu espírito, crendo de fato que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, recebendo a fé genuína na palavra genuína, em nome de Jesus Cristo. Amém.